Olá, como vai? O Medicina e Saúde não vai esperar até a segunda quinta-feira de outubro, quando é comemorado o Dia Mundial da Visão, para alertar a população, em especial os idosos, sobre a importância da saúde dos olhos. Doenças como uveites, retinopatia diabética e outras que levam ao descolamento da retina, catarata, glaucoma, podem ser diagnosticadas de forma precoce, evitando diversos prejuízos à sua qualidade de vida. O diagnóstico precoce é essencial quando se fala de doença dos olhos, pois em estágio avançado algumas delas podem evoluir e até mesmo levar à cegueira. A cada 5 segundos, uma pessoa fica cega no mundo. Em relação às crianças, a média é de uma criança cega a cada minuto. Fique atento, saúde dos olhos é o tema do Medicina e Saúde que está começando agora. Eu acho que quem não tem visão é muito difícil não ver o que está acontecendo, não ver as coisas bonitas que tem, porque pode estar acontecendo as coisas ruins, mas tem muita coisa bonita que nós podemos apreciar com a visão. Sem a visão, acho que a gente não é quase nada, né? O médico oftalmologista fala sobre o conjunto de inflamações que chamamos de uveites. Uveíte é um conjunto de inflamações que ocorrem no interior dos olhos, causados por dois aspectos da doença. Uma é uma uveíte autoimune, ou seja, não tem um agente específico, mas sim o organismo atacando o próprio organismo. Já existem as uveites infecciosas, que aí sim existe um agente, como um vírus, ou uma bactéria, ou um protozoário, que leva a essa infecção, causando a uveíte. Os sintomas descritos pelo especialista vão de vermelhidão e deformidades na visão até dores na região ocular. Principalmente a baixa de visão, a visão de moscas, de coisas, imagens, manchas ou teias de aranha atrapalhando a visão, o olho vermelho e dor. Esse conjunto é a tríade clássica, de dor, olho vermelho e baixa de visão, que caracteriza a grande maioria das uveites. Pais e avós devem redobrar os cuidados com as crianças, pois nesta fase as uveites podem passar despercebidas. Uveíte que ocorre em crianças que tem uma doença chamada artrite idiopática juvenil. Essa uveíte que ocorre geralmente é assintomática, a criança não sente nada e está com um problema no olho que precisa ser cuidado, para não trazer sequelas visuais. Então, nesse tipo de população, se recomenda um exame, às vezes trimestral ou semestral, mesmo que não esteja sentindo nada. Mas, de uma maneira geral, o olho vermelho, dor e a baixa da visão são os sintomas clássicos, cada um com suas características em particular. É importante conscientizar as pessoas de que até 75% da cegueira resulta de causas previsíveis ou tratáveis, bem como encorajar governos, corporações e outras fontes fornecedoras de fundos a investirem na prevenção da cegueira mundial. O custo econômico da cegueira global é estimado em 28 bilhões de dólares por ano. Olho vermelho e dor são sintomas comuns nos quadros de uveites e conjuntivites. Estabelecer o diagnóstico diferencial é de extrema importância, uma vez que as uveites, quando não tratadas, podem comprometer a visão definitivamente. As uveites, de uma maneira geral, é um diagnóstico clínico, através do exame físico, das queixas, da anamnese, da história. A gente consegue, pelo menos, chegar no próximo ao diagnóstico. E aí lança-se mão de exames complementares, às vezes exames até que o povo estranha, que o oftalmologista solicita, tomografia, raio-x, exame de urina, de sangue, engloba para avaliar justamente a possível causa. No próximo bloco, você vai saber como um diagnóstico errado pode comprometer o tratamento adequado. O outro médico falou que eu tinha que fazer cirurgia urgente, tinha que dar 18 mil reais, mas não tinha 18 mil reais, porque aí ele falou assim que era grave, então a gente ficou muito apavorado. Não saia daí, o intervalo é rapidinho, voltamos em seguida.
E de repente você enxerga o caminho que liga o sonho à realidade. Assim nasce uma ideia. Um sonho se realiza pelo talento de quem acredita que tudo é possível. Devemos olhar para o cliente e enxergar inovação, e para o laboratório, sustentabilidade. Este é nosso papel, ver o mundo com olhos de sonhador e a cada novo desafio, encarar o futuro com confiança, perguntando sempre, e por que não? Biovel, análises e pesquisas clínicas, inovação e integração em saúde. Sempre fui uma mulher independente. Faço questão de resolver sozinha meus problemas. Um dia tive em que a solução dependia de outras pessoas. Foi muito complicado para mim admitir que precisava de ajuda. Mas de repente fui surpreendida. Vi que essas pessoas eram extremamente qualificadas para me ajudar. E estavam em um local que oferecia todo o suporte para isso, tanto de equipamentos quanto de pessoas. Hospital Gênesis, mudando o seu jeito de pensar saúde. Estamos de volta com o tema Saúde dos Olhos no programa de hoje. No bloco anterior foi dito sobre a importância de exames complementares para assegurar um diagnóstico rápido e preciso em alguns casos. O Medicina e Saúde mostra como a tecnologia pode trazer segurança e agilidade nos exames laboratoriais. Esse é o equipamento E411, com Cobas E411 da Roche. O único laboratório de Cascavel e região que possui esse equipamento é o laboratório Biovel. Ele trabalha por eletroquimiluminescência, onde que a gente coloca os exames e através da detecção do código de barra do paciente ele vai identificar quais são os exames que esse paciente tem e qual o nome, jogando o resultado diretamente para a interface. O aparelho Cobas E411, de fabricação reconhecida mundialmente no segmento de diagnóstico laboratorial, utiliza a metodologia de eletroquimiluminescência, um dos melhores métodos disponíveis no mercado mundial. Ele faz exames gerais tanto da parte de hormônios, como T3, T4, TSH, parte de fertilidade, onde tem FSH, progesterona, testosterona, e também faz a parte de imunologia, com dosagens de HIV, hepatite A, B e C. Ele é um equipamento seguro, com diagnóstico rápido, controle de qualidade eficiente, nos dando grande suporte na liberação dos resultados do laboratório Biovel, aliando a agilidade com a qualidade necessária nas análises de análises clínicas. O Cobas C111 é um sistema analítico compacto para testes essenciais, fornecendo resultados de testes para o laboratório em até 10 minutos. O sistema é desenhado para hospitais, laboratórios satélites e laboratórios de pequeno a grande porte, com rotina média de 80 amostras por dia. Aqui no Biovel nós utilizamos para bioquímica casos urgentes do equipamento Cobas C111 da Roche também, onde que nós conseguimos atender principalmente os hospitais com resultados rápidos, tanto para CPK, CPK-MB, ácido lático, em geral todos os outros exames de bioquímica podem ser feitos nele. Muitas doenças podem causar uveites, desde infecções até alterações na imunidade. Dependendo da parte do olho inflamada, do tipo de inflamação e de informações sobre o paciente, pode-se suspeitar do agente causador da inflamação, que é confirmada por exames de laboratório. Lembrando assim, que a uveíte tem um quadro muito grande de causas, né? Desde as infecções, como não infecciosas, a doenças associadas a doenças reumatológicas, como artrite reumatoide, lúpus, espondilite anquilosante, várias doenças reumatológicas podem cursar com uveíte, e as infecciosas em destaque dentre todas elas, no Brasil principalmente, é a toxoplasmose, que é muito comum, né? O principal causa de uveíte posterior, na parte posterior dos olhos, e quase 90% desse tipo de uveíte é causada pela toxoplasmose, e é uma doença que, se não tratada a tempo, pode trazer sequelas visuais importantes. Não se conhece a causa de grande parte das uveites. Entretanto, quando é possível determiná-la, as mais importantes são infecção por vírus, bactérias e fungos. Doenças como toxoplasmose, inclusive a toxoplasmose congênita, herpes simples, tuberculose, sífilis, moléstias reumatológicas, entre outras. Apesar dos avanços nos métodos diagnósticos, nas sorologias, nos exames clínicos e laboratoriais,
Ainda quase metade das uveítes não fica com diagnóstico fechado, né? A gente sabe como trata e tudo, mas não tem uma causa específica. E às vezes a pessoa que está passando por isso, ela fica numa angústia muito grande, tentando, né, mas o que é, o que causou, e o foco mais importante às vezes nem seria esse, né? Já que fez todos os exames, não se detectou a causa, o importante é o tratamento, né, para não trazer sequelas, independente se vai descobrir ou não. E uma coisa que quem faz o VIH aprende é assim, a doença é um filme, não é uma fotografia. Então a gente vê na primeira vez o paciente, às vezes não é detectado a causa específica. Às vezes, após alguns anos de acompanhamento, a pessoa em tratamento, aí sim aparece a verdadeira causa, né? Então a pessoa tem que ter paciência e acompanhar o tratamento para o dano visual, se ocorrer, seja o menor possível. O tratamento das uveites, segundo o médico oftalmologista, é baseado em 2 pilares. Um deles é o tratamento da inflamação. E aí, drogas anti-inflamatórias, desde não hormonais, comuns, diclofenaco, e os hormonais. O principal deles é o corticoide, a prednisona, em destaque, que apresenta melhor resposta no tratamento do olho. E o outro pilar é tratar a causa quando for detectada. Por exemplo, uveíte causada por vírus, por exemplo, o herpes, existe. Aí a gente trata com um antiviral específico contra o herpes. Existem uveites causadas por sífilis, por exemplo. Aí é o tratamento da sífilis comum, com penicilina. Tratamento uveites por tuberculose, trata a tuberculose, mesmo esquema que é tratar a tuberculose pulmonar, de 6 meses de tratamento. A toxoplasmose também com antibióticos específicos antitoxoplasma. Faz 1 ano que eu tava com esse problema herpes ocular. Aí eu fui no médico procurar, né, porque começou a ficar vermelho. Nós pensávamos que era uma conjuntivite. A diferença é que não estava saindo secreção, que a conjuntivite sai aquela secreção, né? A estudante Ágila conheceu o drama de perder a visão há 1 ano, quando teve o diagnóstico de infecção ocular causada por toxoplasmose. A família se assustou com a emergência da cirurgia que teria que ser feita às pressas e com alto custo. Minha mãe ficou em desespero. Nossa, ela chorava e a gente, por causa que o outro médico falou que eu tinha que fazer cirurgia urgente, tinha que dar 18 mil reais, e nós não tínhamos 18 mil reais. Porque aí ele falou assim que era grave, então a gente ficou muito apavorado. E eu fiquei, falando, nossa, eu tenho 20 anos agora, vou fazer, né? Já vou perder a visão. Aí eu fui procurar outro médico. Aí o médico me avaliou, viu, fez todos os exames lá, mandou fazer 14 exames para ver o que tinha no meu olho, né? Aí ele falou assim, Ágila, você tem que ser internada porque você já perdeu a visão. Isso daí é uma herpes e pode voltar também em qualquer tempo, se eu não tomar cuidado com a minha imunidade. Depois do tratamento, Ágila conta como foi recuperar a visão do olho esquerdo e tomar os devidos cuidados com a herpes ocular. Hoje estou bem. Eu estou enxergando não 100% igual o doutor falou, que vai ficar uma sequela, né? Mas eu estou bem, você tem que me cuidar, né? Me autovigiar para mim. Eu tenho que dormir, ter um bom sono, não ficar muito estressado, essas coisas que podem abaixar a minha imunidade. No Brasil, os números não são oficiais, mas nos Estados Unidos estima-se que 15% das cegueiras decorrem das uveites. Um dado confirmado por Dr. Glaucio é de que 90% das uveites que atingem os brasileiros são causadas pela toxoplasmose. Então, até um paciente que ele retornou do Japão, né, que foi feita uma reunião médica para tentar se descobrir o que era e tal, e não chegou a nenhum diagnóstico. E chegando aqui a gente olhou, né, eu juntamente com um colega, na hora, isso é toxoplasmose. Mas por quê? Lá não tem, quase não se vê, então eles até desconhecem um pouco a doença. E a gente, de tão comum que é, só de bater o olho já define o quadro. A tecnologia empregada no diagnóstico de doenças que afetam a visão e em tratamentos oftalmológicos é uma realidade nos dias de hoje.
A evolução de equipamentos e técnicas desenvolvidas por médicos especialistas permitem um diagnóstico precoce e resultados cada vez melhores para pacientes e profissionais da área médica. A oftalmologia é uma especialidade técnica, né? Ela depende muito de aparelhos e tudo, e com a evolução dos mesmos, isso só tem a agregar no nosso dia a dia da prática médica. Por exemplo, existem hoje exames que permitem uma visão detalhada da estrutura retiniana, coisa que antigamente nem se imaginava isso. Imagens, por exemplo, como cortes histológicos da retina, hoje você consegue fazer num paciente em tratamento, através do que a gente chama de tomografia de coerência óptica. É um exame que ele faz um corte na retina e a gente consegue observar todas as camadas, e isso facilitou o entendimento de muitas doenças, facilitando o diagnóstico e o acompanhamento das mesmas, né? Depois do intervalo, você vai conhecer um pouco mais sobre as doenças que podem acometer nossa visão e vai entender como ocorre o descolamento da retina. Ele acontece um furinho na retina e o líquido, a gelatina que preenche a parte de trás do olho, se transforma em líquido, entra por esse furinho e vai separando a retina do leito dela. E daqui a pouco, Medicina e Saúde volta em instantes. Até já! E de repente você enxerga o caminho que liga o sonho à realidade. Assim nasce uma ideia. Um sonho se realiza pelo talento de quem acredita que tudo é possível. Devemos olhar para o cliente e enxergar inovação, e para o laboratório, sustentabilidade. Este é nosso papel, ver o mundo com olhos de sonhador e a cada novo desafio, encarar o futuro com confiança, perguntando sempre, e por que não? Biovel, análises e pesquisas clínicas, inovação e integração em saúde. Sempre fui uma mulher independente. Faço questão de resolver sozinha meus problemas. Um dia tive um em que a solução dependia de outras pessoas. Foi muito complicado para mim admitir que precisava de ajuda. Mas de repente fui surpreendida. Vi que essas pessoas eram extremamente qualificadas para me ajudar. E estavam em um local que oferecia todo o suporte para isso, tanto de equipamentos quanto de pessoas. Hospital Gênesis, mudando o seu jeito de pensar saúde. Estamos de volta e o programa de hoje é sobre saúde dos olhos. Mais comum nas pessoas que sofrem de miopia, o descolamento de retina atinge 1 em cada 10 mil pessoas. Mas a miopia não é o único fator de risco. Traumatismos, infecções oculares, tumores, propensão genética e diabetes também integram a lista. Bem, para definir bem a retina, a gente tem que lembrar que o olho é como se fosse uma câmera fotográfica. A retina nada mais é do que a película, o filme, onde é gravado a foto. Ela é um tecido que recobre a parte interna do olho e que transforma a luz, né? Toda a luz que emana de tudo que a gente vê em volta, em impulso nervoso para ir para dentro do cérebro e fazer a gente entender, para a gente enxergar. O médico especialista usa um exemplo simples para ilustrar como ocorre o descolamento da retina. Descolamento da retina existem 2 tipos básicos. O que a gente chama de regmatogênico, ou seja, ele acontece um furinho na retina e o líquido, a gelatina que preenche a parte de trás do olho, se transforma em líquido, entra por esse furinho e vai separando a retina do leito dela. É como se a gente tivesse numa parede, um papel de parede, quando começa a dar aquelas infiltrações, forma uma bolha. Esse é o regmatogênico. E existe o tracional, que é mais comum nas pessoas diabéticas. Então forma-se uma membraninha na superfície da retina que gruda nela e puxa, causando o descolamento de retina. Então nós temos esses 2 tipos, o regmatogênico e o tracional. O problema deve ser diagnosticado quanto antes, pois pode levar à cegueira. A consequência do descolamento de retina, quando ele atinge a visão central, é a perda da visão. Só que algumas pessoas, elas percebem antes disso, elas começam a perceber uma falta do campo visual. Então, a pessoa olhando em linha reta, ela não percebe o chão.
Logo, ela deve estar com alguma coisa. Ela procura, vai consultar e quando ela descobre, o colega que vai consultar vê que a retina está iniciando um descolamento de retina. Um dos sinais de que algo não está bem na retina é quando a pessoa passa a enxergar flashes, algo parecido com relâmpagos. O médico explica como ocorre a sensibilidade da retina quando existe o descolamento. Antes de haver o descolamento de retina, a pessoa começa a perceber relâmpagos, raiozinhos, mesmo no escuro, mesmo com o olho fechado. E isso nada mais é do que a gelatina tracionando a retina, que se a gente puxasse o cabelinho da pele aqui, a gente sentiria dor. A retina, ela não tem sensibilidade dolorosa, ela tem sensibilidade à luz. Então, quando a gelatina está puxando a retina assim, ao invés dela mandar um impulso doloroso, ela manda um impulso luminoso. E a gente vê clarões, relâmpagos, choques, raios. Pessoas que têm histórico familiar de descolamento de retina e miopia devem redobrar os cuidados. Os fatores hereditários, os fatores principais para o descolamento de retina são história familiar. A gente conhece famílias que têm vários membros que tiveram o descolamento de retina. A miopia é um dos principais fatores, né, de descolamento de retina. Alguns traumas, né, daí já não é um fator hereditário, e o diabetes mellitus também não é um fator hereditário. Então existe famílias que têm gente com descolamento de retina, famílias de míopes que aumentam a chance de ter o descolamento de retina. Então esses são os mais voltados para a hereditariedade. Os descolamentos de retina podem ser evitados. Pessoas hipertensas ou diabéticas, entre outras, devem controlar a doença para prevenirem-se desse tipo de problema. O fator primordial para prevenir esse descolamento de retina é o controle adequado da doença de base. Então, um diabético fazer uma dieta e tomar os remédios e fazer exercício físico para evitar que o diabetes suba. O hipertenso, tratar da hipertensão. E as pessoas que têm outras doenças associadas, algumas doenças sanguíneas, algumas infecções, tratar essas infecções para evitar, diminuir pelo menos a chance de ter o descolamento de retina. O diagnóstico de descolamento de retina é clínico. Os sintomas são invariavelmente os mesmos. O paciente relata que enxerga uma espécie de véu sobre os olhos, como se uma cortina se fechasse. Imagens difusas provocadas pelo problema. O diagnóstico do descolamento de retina, ele é basicamente clínico. A pessoa procura o médico, um oftalmologista, e por alguma dessas queixas, ou está vendo manchinhas, ou está vendo relâmpagos, ou tem pessoas que falam, olha, eu estou vendo um véu aqui na frente do meu olho, ou o outro fala assim, olha, parece um lençol na parte. E o programa de hoje é mais comum de miopia, o atinge uma em cada, mas a miopia não é risco. Traumatismos, tumores, diabetes. Bem, tem que lembrar a câmera fotográfica, que a película, o filme gravado a foto, recobre a parte interna, transforma a luz, né? Tudo que a gente vê em volta, nervoso, fazer a gente entender. O médico especialista ocorre o descolamento. Descolamento da retina básicos, o que a gente chama, ou seja, a retina e o líquido que preenche a parte de trás entra por esse furinho, parando a retina do leite. Se a gente estivesse numa parede, quando começa a dar bolha, esse é o regmatogênico. E existe o tracional, que é mais comum nas pessoas diabéticas. Então forma-se uma cegueira. O descolamento de retina, quando é a perda da visão. Algumas pessoas começam a perceber do campo visual. Então a pessoa olhando em linha reta, ela não percebe o chão. Logo, ela procura e quando ela descobre, vê que a retina está dentro de retina. O não está bem na retina passa a enxergar flash com relâmpagos. Como ocorre a sensibilidade, existe o descolamento. E haver o descolamento de retina, perceber raios escuros, mesmo com o olho fechado. Isso nada mais é acionando a retina, o cabelinho da pele aqui, a gente sentiria dor. A retina, ela não tem sensibilidade à luz. A gelatina está puxando. Ao invés dela mandar um impulso, a gente vê choques, raios. Histórico familiar de miopia. Os fatores
principais para familiar, a gente com vários membros do descolamento de retina, é um dos principais fatores de retina. Alguns traumas, né? Daí já não é o diabetes mellitus. Então tem descolamento de retina, família aumentam a chance de ter, são os mais voltados. Os descolamentos de retinados, pessoas hiperativas, entre outras, devem para prevenir incidentes. O fator primo para prevenir esse descolamento é o controle adequado. Então, um diabeta aí tomar os remédios, evitar que o diabetes suba, o hipertenso tratar da hipertensão e tratar essas infecções, diminuir pelo de retina. O diagnóstico de retina é clínico, invariavelmente os médicos relata que enxerga sobre os olhos, imagens pelo problema. O diagnóstico do descolamento de retina é basicamente clínico. É o médico e por alguma vez vendo manchinhas, tem pessoas que falam, olha aqui na frente do meu olho, uma parte de baixo, uma teia de aranha, então a pessoa vai procurar, o oftalmologista vai fazer e vai fazer o diagnóstico. Corre o descolamento, o indicado é a cirurgia, caso dura de 1 a 4 local. Um processo que utiliza a tecnologia técnica adotada por nós. O tratamento colada, ele é dia. Existem duas técnicas no olho, que é a mais antiga, 50, e uma moderna, que chama vitrectomia, cada de 70, e uns 5 anos. Ainda, a mais importante, se a gente conseguir o descolamento de retina... O médico comenta sobre o atendimento que difere de outros de agilidade e precisão. Mesmo assim, muito para buscar o diagnóstico. Na região aqui, o acesso, ele é bastante... Então, de maneira geral, as pessoas conseguem um atendimento com uma relativamente boa, com outras regiões, tanto, mas a gente pede de pessoas que chegar num ponto muito, principalmente diabéticos e ações do olho. Acho que o que deixar para as pessoas não é como é que trata, e sintoma prévio à doença. Se tiver manchinhas, uma nuvem ou uma teia de aranha, atendimento, espere.